Quero saudar a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui, para nós comentarmos e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Eu havia prometido falar acerca da grande dificuldade que Jesus enfrentou para iniciar o seu ministério, falar dos perigos, E eu quero comentar acerca disso, no dia de hoje. Como todos sabem, nos dias de Jesus, havia em Israel duas jurisdições, dois juízos, dois sistemas de justiça que trabalhavam ali em Israel. Os romanos tinham o seu sistema judiciário e os judeus também tinham o seu sistema judiciário. E o sistema judiciário dos judeus, ele tinha a sua base, ele era fundamentado na lei de Moisés. E, como nós já comentamos, os judeus, eles tinham o desejo e procuravam, por meio dos estudos, por meio das pesquisas, por meio dos documentos antigos que falaram acerca da lei de Moisés, por meio das profecias, dos antigos profetas, acertar, Eles tinham a pedra fundamental ou a base para construir esse templo, ou essa linha de pensamento, e os materiais que eles usavam era a lei de Moisés, a pedra era a lei de Moisés, e os materiais também eram a lei de Moisés. O que eles não tinham é uma definição plena de que tipo de material eles deveriam usar, como usar esse material. Eles não tinham a definição exata de cada cômodo, porque quando Deus falara com Moisés para ele fazer o tabernáculo, ele passou uma planta para Moisés e disse: olha, você vai fazer do jeito que eu estou mandando. A medida é essa, o tamanho é esse, a altura é essa daqui, o material é esse daqui. Então Deus tinha passado para Moisés a planta total, a estrutura total do tabernáculo. E os judeus, eles procuravam também, eles tinham a pedra, que era a lei de Moisés, mas eles tinham dificuldade de achar, de encontrar as medidas certas, para edificar o templo, para formar uma lei que estivesse de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus queria isso, Deus queria o acerto, Deus tinha um objetivo e os judeus tinham a obrigação de alcançar esse objetivo. Então, como o sistema judiciário dos judeus era a lei, e eles já tinham aí uma certa definição acerca de algumas coisas, já estava cauterizado em suas mentes, que aqueles pontos ali ninguém podia mexer. Eles estavam procurando as outras medidas para contemplar o seu templo espiritual, O seu templo espiritual. Como todos sabem, Jesus, ele chega anunciando o reino de Deus, mas ele deixa bem claro que ele
é a pedra. Ele diz, olha, eu sou a pedra. Eu sou a pedra e eu vou revelar para vocês o tamanho desse templo. Vou revelar para vocês a planta e a definição correta de como vai ser construído esse templo. Eu vim para cumprir a lei. Eu sou a pedra. Jesus era a pedra que os judeus deveriam se espelhar, né? Eles estavam fundamentados na lei de Moisés, mas a pedra mesmo é Jesus, né? E quando ele inicia o seu ministério, ele já chega dizendo, olha, é chegado para vocês o reino de Deus. Eu sou a pedra e eu vou mostrar para vocês qual é o material que você tem que usar e as medidas corretas. Eu vou falar para vocês como é que funciona a coisa do reino. Todavia, o judeu já tinha sua linha de pensamento bem definida, né? Os judeus, eles eram formados em teologia. Os fariseus, né? Aqueles que compunham o judiciário, aqueles que julgavam no sinédrio as questões ligadas aos israelitas, né? Eles eram formados. Temos aqui que deixar bem claro também que os fariseus, essa seita não era formada simplesmente de pessoas más, haviam pessoas piedosas, havia pessoas justas que buscavam esse acerto e que tinham a certeza que a situação que eles estavam vivendo de escravidão era em consequência de seus erros. E eles buscavam esse acerto. E buscando esse acerto, eles se tornaram radicalistas, né? Eles eram extremistas. Tinha coisa que a pessoa era levada até o sinédrio e às vezes, simplesmente por expressar uma palavra maldita, mal pensada, uma palavra que não condizia com aquilo que eles determinavam, a pessoa já perdia. Muitas das vezes a pessoa chegava a perder até a própria vida, né? Perder até a própria vida simplesmente por uma palavra, né? Simplesmente por uma palavra. Então, havia um sistema, né? Um sistema entre os judeus para que uma pessoa pudesse chegar e ensinar uma doutrina, porque os judeus aceitavam que alguém, um profeta, se levantasse e trouxesse uma palavra, desde que essa palavra não denegrisse aquilo que eles já haviam estabelecido, né? Mas que trouxesse melhorias, né? Que agregasse ao seu sistema, agregasse valores, que beneficiasse, que polisse, que desse melhor entendimento, que trouxesse edificação. Então, eles eram criteriosos. Quando alguém se levantava para trazer aí uma palavra, eles já vinham em cima para ver se não tinha alguma coisa errada, para ver se aquilo ali não era um tagarela, não era um ajeitador, que estava simplesmente se levantando para trazer problema para o povo de Israel. Se a pessoa quisesse ser um ensinador, ele tinha um caminho a seguir, né? Até os 5 anos, os pais ensinavam o básico. Dos 5 anos até os 12, eles eram conduzidos até os anciões, e lá em suas congregações, né? Nas sinagogas, eles ensinavam também parte daquilo que eles precisavam saber. Com 12 anos eles tinham que estar aí falando a lei de cor e salteado. E se a pessoa quisesse se aprofundar mais e se tornar um mestre, um rabino, aí a coisa ficava mais difícil. Com 19 anos ele aí se matriculava numa escola de teologia, procurava aí um professor, né? Um professor para lhe instruir até os 30 anos. Com 30 anos ele ia passar por uma prova para ver se realmente ele conseguiu assimilar aquilo que ele estava estudando. Se conseguisse provar, aí sim ele tinha aí a carta branca para ensinar, né? E para trazer alguma coisa que fosse somar aquilo que eles já tinham aprendido. Jesus
ele não passou por esse processo. Ele não passou pelo processo. E aí já tem um ponto negativo para ele. Já tem um ponto negativo para Jesus, porque ele não passou por esse processo. Com 12 anos de idade, em vez de ele estar se esforçando para aprender alguma coisa, ele já estava ensinando, né? Porque ele estava ensinando. Eu não estou aqui fazendo apologia, né? Porque tem pessoas que dizem, não vou estudar porque o Espírito me revela. Para com isso aí é conversa para boi dormir. O Espírito revela, bem verdade, mas aqui está as Escrituras e nós devemos nos esmerar, nos esforçar, estudar para entender, compreender e ter a revelação correta para repassar para as pessoas. Mas Jesus não estudou porque João diz que no princípio ele era o Verbo. O Verbo é o quê? O Verbo é a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que se fez por conta dele, ele teve participação. Então, não tem como se ensinar a palavra a quem é a palavra, né? Então, aí diferencia muito do nosso caso. Nós precisamos estudar. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, né? Na verdade, erreis por não conheceis as Escrituras, né? Então, é o nosso dever examinar. Então, Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele já se inicia com alguns pontos negativos, né? Ele se levanta como profeta, e os judeus todos, né, tinham desejo e se sentiam alegres quando um profeta se levantava para trazer algo de Deus. E Jesus se levantou como profeta, trazendo uma boa palavra, e tinha os sinais de maravilha que acompanhavam ele. Mas é bem verdade que ele sofreu algumas resistências. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe a revelação correta que os judeus não conseguiam entender. Aqueles pontos em sua base, em sua pedra, aqueles marcos que eles não queriam de forma nenhuma que fosse removido, Jesus foi lá e passou por cima, né? Toda pessoa que tinha uma doença, toda pessoa que tinha uma deficiência, toda pessoa que era acometida de algum mal, essa pessoa era vista pelo judeu como uma pessoa que estava sofrendo pela consequência do seu pecado ou do pecado de outro. Eles eram excluídos da sociedade judaica. Todavia, Jesus, quando ele começou o seu ministério, aquele povo vinha em busca dele, e ele ia curando, e ele ia libertando, e ele ia dando visão, e ele ia fazendo uma obra maravilhosa. Então, o ministério de Jesus, ele se opôs à linha de pensamento dos judeus daquela época. Agora veja só você, pregando o Evangelho, né? Um Evangelho, e tendo no seu país uma constituinte que é fundamentada na religião, e você começa a ir contra aquela religião que é a lei judiciária, né, do país, que é a lei que organiza tudo, é ela que limita onde você deve ir, o que deve fazer, o que não deve fazer, quem deve ser punido, quem deve ser absolvido. Jesus, ele começou passando por cima daqueles pontos, né, e formando um novo edifício. Então, era um campo minado, né? Por isso que eu digo, há pessoas que dizem que queriam servir a Jesus naquele dia, ver a face do Mestre, estar com ele, ser um dos discípulos, porque não conhece o texto histórico, não conhece como é que estava aquele campo para se trabalhar, né? A dificuldade que Jesus enfrentará. Para você ter uma noção, nós separamos aqui uma passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 em diante, né? Mas eu quero ficar aqui com o versículo 23. Jesus, ele chega numa sinagoga, na região que ele morava por ali, já estava muito famoso, o povo respeitava ele,
Por onde ele passava na sinagoga, todo mundo admirava a sua palavra e reconhecia que Deus estava com ele. Mas lá na sua terra, né? No lugar onde ele fixou a sua morada depois da volta do Egito, nas regiões da Galiléia, ele foi até uma sinagoga e aí deram a oportunidade para ele dar uma palavra. Deram o livro já aberto, no livro de Isaías, deram para ele leu a passagem que está aqui, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí todo mundo, quando ouviu aquela palavra, né, disse: rapaz, que palavra maravilhosa, cheia de graça. Esse homem aí, realmente, né, ele é muito diferente, é uma bênção, né? Aí Jesus, né, antes de ele sentar, disse: não, peraí, está faltando alguma coisa ainda dessa palavra aqui, peraí, eu vou concluir aqui. Eu vou concluir, não está concluído ainda. Disse: não, essa palavra se cumpre hoje. Quando Jesus usou essa expressão dizendo que aquela palavra se cumpria naquele dia, aí aqueles que estavam escutando e achando uma graça, muito bonito, que a palavra era bela, era uma revelação realmente de Deus, já voltaram atrás, né? Só, esse camarada aí não é aquele filho de José, né? aquele alisador de madeira lá da Galiléia? E a mãe dele não é a Maria, aquela... essa aí mesmo. Até aí estava bom, mas agora tem alguma coisa errada aí, né? Aí Jesus disse: olha, se vocês lerem a passagem, Jesus diz: se vocês quiserem, pode usar o provérbio de vocês para comigo, né? Para mim usar o meu remédio para curar a minha enfermidade, né? Vocês acham que eu estou louco, né? E preciso de cura. Mas eu vou falar para vocês, ó, pesquisa aí os dois maiores profetas da história, que foram Elias e Eliseu, e você vai ver que nos dias de Elias, quando a seca tomou Israel por 3 anos, havia muita viúva na terra de Israel. Todavia, uma mulher das regiões de Serepta, uma gentil, ela foi alcançada com a graça. E se você continuar pesquisando, vai descobrir que Eliseu também, né, nos dias que havia grande dificuldade, e muitos leprosos havia, judeu em Israel, todavia um homem por nome Naamã, né, da nação sírio, foi que recebeu a bênção, ficou curado totalmente da sua lepra. Um gentil, outro gentil. E isso também vai acontecer com vocês. Aí quando eles ouviram isso, que é como se dissesse que Deus deixaria de abençoar eles e abençoar o povo que tanto eles maldiziam, né? Que tanto eles amaldiçoavam, né? Que tanto eles achavam que era um povo que não merecia atenção. Jesus estava dizendo que o seu evangelho, a palavra de Deus, ia alcançar os gentios e não ia alcançar a eles. Aí eles ficaram furiosos, né? Pegaram Jesus e quiseram lançar ele do despedadeiro embaixo, tentando tirar a sua vida, mas Jesus saiu pelo meio deles e foi embora. E esse era o campo que Jesus trabalhava. Então eu quero terminar a minha fala com isso, né? Dizendo que assim como os judeus tinham, né, daqueles dias, tinha a sua base já bem definida, né? Só não sabia como construir o edifício sobre ele, não sabia as medidas, nem os materiais que eles usariam para ter êxito, para agradar o Senhor do templo. O Evangelho também tem uma medida bem definida. A diferença é que nós sabemos a medida de cada cômodo, né? A diferença é que a Bíblia nos esclarece qual é o material que deve ser usado.
Infelizmente, nos dias de hoje, parece que o povo já não se preocupa com essa questão. Né? Não se preocupa com essa questão. Há muitas pessoas abrindo igreja de forma irresponsável. Em cada esquina você encontra um aventureiro dizendo que é pastor, e aí está virando aquela bagunça e ninguém entende mais nada. Um diz uma coisa, outro diz outra, e outro diz outra, e não se preocupa com a qualidade, né, do material que eles estão usando, para construir esse edifício, né? Mas o Senhor vai requerer de cada um. Paulo disse, olha, cada um veja que tipo de material que você vai usar sobre essa pedra. A pedra já está lançada, viu, amigo? Agora veja, isso é um aviso para aqueles que estão trabalhando à frente da igreja, formando um caráter, formando opiniões, né? E com essa palavra eu quero aí finalizar, né? Esperando que nós tenhamos uma nova oportunidade.